Eu estou aqui com o Dr. Renato Cunha, médico hematologista, pioneiro em terapia celular, e vamos hoje bater um bate-papo aqui com ele. Dr. Renato, muito obrigada pelo seu tempo. Prazer, Grazi, estar aqui com você e com todos em Campinas. Muito obrigada. Dr. Renato, em uma frase, o que é a terapia CAR-T? Terapia CAR-T é o uso das células de defesa do paciente para destruir células do câncer. Em outras palavras, todos nós temos o nosso sistema de defesa que nos protege contra infecções, por exemplo, uma infecção de garganta, né? Mas que também são células capazes de identificar células do câncer e destruí-las. Mas nem sempre esse mecanismo funciona, e aí, nesse sentido, nós podemos fazer uma coleta das células do nosso paciente, essa célula de defesa. Essa célula vai para o laboratório, então ela é tipo uma coleta de sangue, né? Com um processo chamado aférese. E essa célula vai para o laboratório, a gente realiza a alteração dessa célula. Essa célula se chama célula T, e aí ela recebe o CAR, então por isso que ela passa a se chamar CAR-T. E essa célula então passa a enxergar as células do câncer e a destruir. Eu costumo dizer, Grazi, que o CAR-T, a célula T, ela é um sniper cego. Ele é extremamente preciso, ele é extremamente eficaz, mas para que ele possa enxergar o seu alvo, a gente precisa tirar a venda dos olhos da célula T. E essa retirada da venda dos olhos da célula T nós fazemos em laboratório, e o que nós colocamos, o óculos para ela poder enxergar, se chama CAR. Então o CAR-T é o sniper que passou a enxergar o seu alvo, e quando ele volta para a corrente sanguínea do paciente, ele destrói as células do câncer. É muito legal essa análise. Eu geralmente, quando eu tento explicar, eu costumo também fazer essas analogias assim. Eu falo, olha, sua célula de defesa tá lá xoxa, acabada, fraca, não tá dando conta mais de fazer o serviço dela, que é só limpar a casa, dar a limpada na casa, limpa, não deixa sujeira mais. Então a célulazinha de defesa já não tá dando conta. A gente consegue pegar essa célula, a gente vai potencializar esse soldado, que nem um soldado foi para a guerra, foi judiado. A gente vai potencializar da arma, da ferramenta, e de volta para a guerra de novo, para ver se ali ele consegue identificar melhor o seu inimigo, né? A gente tem que fazer essas simplificações, porque é simples, mas também não é tanto. Mas quando a gente tem uma linguagem clara, fica mais acessível, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Próxima pergunta, então. Para quem é esse tratamento? Que tipo de câncer ele trata? Hoje está bem estabelecido pacientes portadores de leucemias agudas de células B, linfomas não Hodgkin de células B e mieloma múltiplo. Esses são os 3 tipos de doenças, são todas doenças hematológicas, cânceres do sangue, em que nós temos indicação e bons resultados com o uso das células CAR-T. Qual foi o momento em que o senhor percebeu que esse tratamento ia mudar tudo? Essa é uma pergunta muito boa, Grazi. Eu fiz a minha residência médica em Ribeirão Preto, em hemato, e depois eu fiz também transplante de medula óssea em Ribeirão. Isso foi em 2009, quando eu terminei a minha residência de transplante de medula. E aí eu saí para fazer um doutorado, eu fui aluno do professor Zago como doutorado. Ele me conectou com a professora Eliane Gluckman em Paris. Foi onde eu fiz o meu doutorado em transplante de células de cordão umbilical. Naquele momento, eu fiquei 2 anos. O último ano eu trabalhei, porque lá no mesmo local onde eu estava com a Madame Gluckman, né, a forma como a gente chama ela, a Mary Ipan, uma pesquisadora do Registro Americano de Transplante, também estava por lá. Nós nos aproximamos, e quando eu terminei o meu doutorado, ela me perguntou qual seria o caminho seguinte. Olha, eu gostaria de fazer um pós-doc, então ela conseguiu com que eu tivesse contato com o Ronald Grass, que era até então o chefe do Departamento de Transplante e Terapia Celular do Instituto Nacional do Câncer em Bethesda, nos Estados Unidos, que é o NIH, NCI, aonde é um dos berços do CAR-T. Por exemplo, o Axicel teve foi ali, as bases do Axicel foram construídas ali no NIH. E aí eu fui ver o meu primeiro paciente em 2015. Então, em 2015, eu tive a oportunidade de ver paciente recebendo já naquele momento Axicel, pacientes com linfoma. Eu vi também pacientes do Karma Trial para mieloma múltiplo, e eu vi pacientes também para leucemia
inclusive pós-CAR-T já recebendo o CAR-T anti-CD22, além do CAR-T anti-CD19. Então foi uma experiência impressionante. Eu fui para lá pensando em transplante de medula, mas o ambiente do NIH ele era todo focado em CAR-T-cell. E TILs, e TCR engenheirado. Então, sim, células geneticamente modificadas era o que todo mundo falava, todas as aulas, era um ecossistema o tempo todo desse jeito. E ali foi uma virada de chave, assim, foi um choque, na verdade, de mentalidades e de visões. Opa, né? Tava no eu Brasil. achei que era uma coisa, agora é totalmente diferente. Exatamente. Então, naquele momento eu já me reorganizei dentro do meu pós-doc, fiquei 3 anos. E não fui só ver o paciente e também trabalhar na bancada como pesquisador. Eu entendia que no Brasil eu não teria pessoas para manipular células para mim, porque aquilo era extremamente novo, de muita vanguarda. Então eu também fui para o laboratório, fui aprender a manufaturar a célula, trabalhei com biólogos, trabalhei com os farmacêuticos, para poder tentar absorver o máximo possível do que é o CAR-T. E depois nós voltamos para o Brasil em 2018, em 2019 a gente teve a oportunidade de tratar o primeiro paciente e com certeza muito dessa experiência foi importante para esse processo. Então eu tive a minha certeza de que CAR-T realmente iria ser uma tecnologia duradoura e que nós teríamos que de fato incorporar isso no nosso dia a dia em 2015. Então já se vão 11 anos desse processo. É muito tempo. E eu lembro quando eu escutei e eu vi a primeira matéria do primeiro CAR-T realizado no Brasil. Eu não achei que eu acho que eu ia estar viva para ver um CAR-T no Brasil, porque eu acompanhei também um pouco fora, e para mim era isso, aqui dos Estados Unidos, ok, mas no Brasil. Aí quando aconteceu, parecia assim que o homem estava na lua para mim, sabe? Acho que a mesma sensação que as pessoas tiveram anos atrás, quando o homem chegou na lua, eu falei, uau, chegou. E foi relativamente rápido, né? Porque a aprovação para o mercado americano, eu estava lá ainda, que foi assim, todas as mídias, CNN, NBC, ABC, todo mundo falava de CAR-T, era uma coisa impressionante, a Time, Newsweek, capa de revista, mas a aprovação comercial foi em 2017, né? Então, tivemos o primeiro Kymriah aprovado, o Tizacel, 6 meses depois já veio o Axicel já, né? O Yescarta. E em 19 a gente já estava fazendo alguma coisa com o passivo. É claro que existe um tempo de desenvolvimento. O primeiro paciente americano tratado foi em 2011, né? Então ele também foi tratado numa modalidade, não era nem fase 1 ainda, ele foi feito um tratamento compassivo também. Pelo Steven Rosenberg e pelo James Kockendorf, ambos do NIH, com os quais eu tive contato também, que foram paciente deles e de outros que lá estavam. Então, o primeiro paciente de fato foi em 2011. Depois que veio a Emily, que é a paciente com LLA, da UPenn, que foi já no ano seguinte, em 2012. Mas o primeiro paciente de fato, portador de LLC, ele foi tratado em 2011. Em 2017, 6 anos depois, eles conseguiram ter a aprovação pelo FDA. Então, foi um tempo considerável, né, de desenvolvimento para eles. E no Brasil, 2 anos depois, em 19, a gente já tinha um primeiro caso compassivo tratado no Brasil. Então, dá muito orgulho, não dá? Bastante. Foi uma experiência realmente muito, muito boa. E com certeza isso só foi possível graças à sua história, à sua trajetória, tudo que você viveu, tudo que você se esforçou, tudo que você dedicou. E hoje você está aqui fazendo história no nosso país, na América Latina, e seu nome vai ficar para sempre. E não só isso, né? O impacto que você gerou na vida de muitos pacientes. Eu acho que isso que é impressionante. Eu acho que nem a gente, quando fala, aí que sente o poder, fala, uau, né? Que bom, bom fazer isso. Isso é muito gratificante, porque eu costumo dizer que nesse local onde a gente trabalha, que é o paciente que vai fazer transplante de medula, é o paciente recaído, é o paciente refratário, então nós estamos, né, eu, você, nós estamos numa fronteira de tratamento dos pacientes que não vão bem ao tratamento convencional. Exato. Então, o CAR-T ele foi um grande alento para todos nós. Nós não estamos curando 100% dos pacientes, mas nós já melhoramos muito a vida desses pacientes. Então, de todos aqueles que não teriam mais nenhuma oportunidade de cura, hoje a gente consegue oferecer pelo menos para 40% deles, no caso de linfoma, quase 50% no caso de leucemia, uma expectativa de cura. Isso é muito gratificante. Quem está nessa fronteira sabe muito bem
quão difícil é falar para um familiar de que ele vai perder o seu ente amado, né? E aí o outro lado também é verdade, quer dizer, pacientes que não tinham muita esperança passam a ser curados. E aí você é alvo de um sentimento de gratidão por parte deles, que faz com que deixe muito claro as nossas escolhas. Então, sim, eu realmente escolhi a coisa certa e isso é muito gratificante e traz uma recompensa enorme para todos nós. Eu também não me vejo fazendo outra coisa. Falo, que bom que a gente acertou. Esse xizinho no vestibular a gente acertou. Acertamos. E, doutor, para quem está assistindo e tem um familiar com diagnóstico hematológico grave, qual é a mensagem mais importante que o senhor deixa? Olha, o paciente com diagnóstico hematológico grave, a hemato tem os dois braços, né? Doença benigna, né? E tem a doença maligna também, que são os cânceres. Mas eu acho que a chave de tudo isso é ter contato com bons profissionais. Então, se você tem uma doença que é grave, se você tem uma doença que é complexa, uma doença que está sendo difícil de tratar, tenha bastante segurança no seu profissional. Tenha conversas abertas com o seu profissional. O profissional que é bem formado, ele não tem medo de questionamento. Exato. Ele está de fato pronto para poder responder às suas perguntas. A angústia do paciente, o medo, as dificuldades são esperadas por parte do paciente, afinal é a vida dele, é a saúde dele. Sim. Já do nosso lado profissionais, nós somos treinados para poder lidar com tudo isso. Então, o nosso treinamento não é apenas fazer diagnóstico e tratar o paciente, mas lidar com toda a cascata que é derivada disso do universo humano dos nossos pacientes. Então, para quem tem essa doença, tenha bastante confiança e desenvolva uma boa relação com o seu profissional. E também, outra coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, todos eles têm direito à segunda opinião. Sim. Eles podem conversar com outros colegas, que eu também recomendo que sejam colegas que tenham boa formação, que sejam sensatos, sim, que saibam de fato olhar para a literatura médica e fazer a interpretação correta dos avanços que nós temos. Então eu acho que esse é o ponto mais importante. Vocês aqui no Centro Médico, aqui em Campinas, são referência nisso, então tenho certeza que os pacientes daqui, da região, terão plenas condições de ter o melhor atendimento possível de uma doença que é complexa, que é difícil. Nós temos leucemias, linfomas, mielomas, doenças menos comuns da hematologia, que muitas vezes nós vamos tratar para o resto da vida. O paciente vai ficar a vida toda com a gente. Fica a vida toda. Então mas a gente tem doenças não malignas também, como a anemia falciforme, que a depender do perfil, também o paciente vai te acompanhar a vida toda. Então, a minha sugestão é confie no seu profissional, no seu médico, estabeleça uma boa relação e siga em frente. Então, doutor, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e vamos aproveitar agora, né, gente? Agora vamos relaxar. Obrigado. Obrigada, doutor. Que isso, um prazer.